Por que ainda votam na esquerda? A resposta a esta pergunta não é tão simples, pois aqueles que o fazem têm motivações distintas. Para tentar respondê-la, vou precisar separar diversos grupos e abordar cada um deles de forma generalizada. Acredito ser desnecessário dizer que toda generalização não inclui as exceções ou pontos específicos que não aparecem em grande ocorrência, e ainda há aqueles pontos que podem não ser mencionados por serem, na visão de quem generaliza, irrelevantes para o momento em que aborda o assunto. Também a ideia de lado aqui não é econômica, mas político-social. Primeiro quero começar falando do grupo dos super ricos. No mundo, os mais conhecidos, sejam por seus nomes, nomes de suas famílias ou instituições, praticamente todos se colocam do centro para a esquerda na janela de Overton. Vou citar alguns por apelidos ou traduções para não prejudicar a divulgação deste áudio nas redes sociais. Soro, da Fundação Sociedade Aberta, Severino Portões e a Fundação que tem aquela marca de carro. Os motivos pelos quais eles escolhem se posicionar politicamente do lado oposto ao econômico em que figuram é porque podem implantar mais facilmente suas crenças e ainda usufruir do monopólio da virtude, do qual a esquerda conseguiu através das mesmas táticas que foram utilizadas pelo alemão do bigodinho: repetição de mentiras e propaganda. Aliás, se você procurar os 11 princípios de Goebbels, que era o responsável pela propaganda do Partido dos Trabalhadores Alemães, que, digamos de passagem, substituiu a bandeira do país pela bandeira de cor vermelha, qualquer semelhança com os que você conhece pode não ser mera coincidência. Verá que estão sendo utilizadas a todo instante e em toda parte. Além disso, e é bom que você mantenha isso em mente, o monopólio das virtudes é a característica que vai aparecer em todos os grupos que mencionarei aqui, então vou evitar ficar repetindo. Quanto aos mais ricos do Brasil, ao fazer uma lista com os que abertamente declaram um lado, vemos que 3 em cada 5 se colocam à esquerda, 1 no centro e 1 à direita. Nem todos têm as mesmas motivações dos mundiais, mas se utilizam de suas características para se manterem no topo, seja por se tornarem os amigos do rei, seja por influenciarem na aprovação de leis que restringem as liberdades, principalmente de mercado, o que lhes garante estar sempre no domínio do segmento a que pertencem. Praticamente, sempre que o Estado aprova uma lei econômica, é para dificultar a vida dos pequenos e garantir que os grandes continuem onde estão, pois os que já têm dinheiro facilmente diluem os novos custos, enquanto para os outros só aumentam a quantidade de degraus que ele terá que subir. Falando agora do grupo de intelectuais, nesse grupo colocaremos todos que trabalham com ideias, sejam filósofos, artistas, jornalistas, professores e outros. Este também é o grupo mais heterogêneo, sendo encontrado entre eles mais facilmente seu posicionamento político. Estes são, de todos que se colocam à esquerda, os que mais me irritam. Isto porque eles teriam a capacidade intelectual de identificar por que seu posicionamento é danoso, mas por diversos motivos eles os mantêm. As principais motivações deles são as possibilidades de ganhos financeiros do dinheiro público, a segurança financeira dos cargos públicos e, não menos importante, uma visão estética de mundo ou uma visão distorcida onde a libertinagem é que direciona suas atitudes. Eles são, acima de tudo, cínicos, demagogos, hipócritas, mentirosos e oportunistas. Poderia passar um bom tempo ilustrando, mas não quero lhes cansar provando pontos que qualquer um que observe desconfiado a seus discursos notará. Há ainda aqueles que estão em todos os grupos, mas que aparecem mais facilmente aqui, que têm o esquerdismo como doutrina, um dogma, um verdadeiro artigo de fé que lhes proporciona uma cosmovisão que distorce a realidade. Usando as palavras já escritas por Ortega y Gasset, abro aspas, há aqui um cúmulo desesperante de ideias falsas que nos estorvam a visão, depois de 2 séculos de educação progressista das multidões, fecho aspas. As pessoas desse grupo se consideram mais inteligentes que os demais, são iluminados. Eles têm que empurrar a história para o lado certo. Eles precisam guiar a plebe ignorante para o caminho certo, pois os outros são estúpidos demais para saber o que é melhor para si mesmos.
têm a disfarçatez de fazer vídeo em suas moradias dizendo que se preocupam com os mais humildes e por isso não irão sair de casa para não colocar os outros em perigo durante uma pandemia, mas no mesmo vídeo aparece sua humilde secretária cuidando de colocar suas roupas na máquina de lavar. Outra pessoa grava um vídeo em sua piscina tomando bebida cara, dizendo que todos devem se isolar para proteger aos outros, mesmo que uma grande quantidade de pessoas precisa trabalhar de dia para comprar comida de noite. Dizer que estão fazendo sua parte e não saindo de suas casas para não colocar os outros em risco, mas pedem comida pronta pelo aplicativo sem se importar que a pessoa que vai entregar a comida está se arriscando e que esta voltará para sua família ao fim de seu período de trabalho. Vivem da bolha para a bolha. O que importa para eles é estarem bem na foto, mesmo que seja tudo artificial, falso. Não percebem suas incongruências e quando algum deles, em um lampejo de sensatez, escreve, por exemplo, que há uma ditadura na Venezuela, logo aparece algum iluminado para esquecer de toda a história e jogar o problema para o lado oposto do seu espectro político. Logo aparece outro para dizer que o bolsonarismo existe antes de Bolsonaro, um erro crasso de colocar a consequência antes da causa. Na Argentina, atualmente, vive seu pior momento da história, mas o Estado agora vai utilizar a linguagem neutra. Então todos os problemas estão resolvidos, ora. Esse pessoal vive em uma estranha realidade, algo parecido com um delírio, uma fantasia. Se a realidade não está de acordo com suas vontades, pior para a realidade. Vamos falar rapidamente da classe mais pobre da população, daqueles que se encontram nas chamadas classes D e E, daqueles que por serem mais desafortunados são mais dependentes do Estado. Este grupo, por ter menos recursos e conhecimento, são mais suscetíveis à manipulação e têm mais dificuldades de perceber que estão sendo enganados ou usados. São propositalmente mantidos nesta situação. Estes votam na esquerda porque são dependentes de suas promessas, acreditam piamente em sua propaganda, creem que a esquerda é o único grupo que se importa com eles. Não é fácil para eles contra-argumentarem quando alguém os enquadra como os ridículos pobres de direita. É bem difícil para quem está neste grupo perceber os espantalhos criados para os assustar. A maioria desse grupo é mesmo de direita, não por questões financeiras, mas por questões morais. São aqueles que mais dão valor à sua palavra, que prezam por suas famílias e que honram a memória de seus antepassados. São conservadores, de fato, e não tolerariam pautas defendidas pela esquerda se elas não fossem tratadas dissimuladamente enquanto berram que estão protegendo as minorias. Quer saber se eles realmente estão lutando por você? Diga a ele que não concorda com ele em quaisquer dos assuntos que ele estiver dizendo no momento e você verá a mágica acontecer. Você que era a minoria protegida, instantaneamente passa a ser o inimigo, o fascista que precisa ser derrotado. E como já vi representante de partido dizer para sua plateia, citando poema de outro comunista, que você sendo uma boa pessoa, ele só tem para você um bom paredão, uma boa bala e uma boa cova. Agora quero falar para o grupo a que pertenço, aos cristãos. Quero iniciar parafraseando um pouco as palavras de Jesus que se encontram escritas no livro de Mateus, no capítulo 24. No verso 5 diz: porque virão muitos dizendo, eu sou ungido, e enganarão a muitos. E nos versos 24 e 25 podemos ler, porque surgirão falsos ungidos e falsos mensageiros, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Então, por que mesmo sabendo disso, vocês ainda caem nesse engodo? Como vocês podem abertamente defender e apoiar, mesmo que apenas com seu voto, a um grupo com pautas tão avessas à fé que você sustenta? Ou vocês não sabem que as reais pautas defendidas pela esquerda são interrupção da vida antes do nascimento, liberação de drogas, pedofilia, libertinagem e erradicação da fé cristã, essa que você diz professar? Estas são apenas algumas que me vieram à mente rapidamente, mas eles se escondem naquilo que se apossaram e que usam para te enganar sem realmente fazer esforços para as implantar. Lutam por igualdade de direitos, como se suas políticas sempre privilegiam alguns. Lutam por democracia, como se estão alicerçados na ditadura do proletariado. Lutam por igualdade social, como se suas políticas dificultam que os cidadãos prosperem. Lutam por mais educação, como se sempre estão mudando a história, deturpando a linguagem e relativizando o conhecimento.
Lutam por liberdade? É evidente que não, nem de ideias, nem de crenças e ainda menos de expressão. Nos acusam de ser intolerantes, mas são eles que dizem que quando sairmos de casa, deixemos nossas crenças trancadas dentro da gaveta. São eles que nos perseguem, nos prendem e nos matam. Encaminhando para o fim, quero chamar-lhes a atenção para algumas coisas. Vejam que a esquerda sempre arvora para si termos bonitinhos. Eles dizem, nós somos progressistas, e eles são retrógrados. Quem não seria a favor do progresso? Ser retrógrado é ser contra o progresso, quem gostaria de ser? Dizem, somos democráticos e eles são fascistas. Quem não quer ser democrático? E quem quer ser fascista? Eles se dizem científicos, mas é só quando convém. Eles são os ambientalistas, aqueles que são preocupados com o planeta e ao mesmo tempo estão preocupados com a sobrevivência dos pobres? Será mesmo? E assim, com rótulos vazios que, ao serem verificados, não se sustentam, vão ganhando espaço e limitando a discussão. Como se diz pelos debatedores, se utilizam da falácia do espantalho. Como são progressistas e democráticos os que querem que todos sejam escravos do Estado? Exemplos não faltam. E não é porque algum lugar se chama de República Democrática que lá há democracia. Dizer que algum lugar é uma ditadura militar, então é de direita, é uma lorota. Não existe ditadura que não use a Força Armada. Teve Fidel, que era filho de rico, como cabeça da Força Armada que derrubou o ditador de então, assumiu o poder militar e político, tornando-se o novo ditador do lugar. A diferença? Na prática, nenhuma, exceto para os religiosos, jornalistas e homossexuais, que mesmo os que apoiaram o movimento foram executados, perseguidos, tiveram que fugir ou foram escravizados. O exército chinês ainda se chama de libertação, mesmo mantendo a população na rédea curta, e sempre que algum movimento popular ganha corpo, eles colocam seus tanques de guerra contra os cidadãos que protestam desarmados. Algo semelhante foi filmado na Venezuela há não muito tempo. Mas, perguntados no evento da leitura da Carta pela Democracia se a Venezuela é uma democracia, a resposta, para espanto de exatamente ninguém, é que sim, a Venezuela é uma democracia. Não é de admirar que um político brasileiro de mesmo viés tenha dito que lá há excesso de democracia. Alguns outros países, unidos com estes pela ideologia, têm seus líderes reeleitos há mais de 3 mandatos consecutivos. Quaisquer opositores são caçados assim que começam a ganhar apoio popular. Quando não são mortos, são presos. E mesmo que a eleição seja contestada por diversos países, até mesmo os mais simpáticos ou irmãos ideológicos são considerados pelos partidos daqui como democracias e são parabenizados. Vocês que me dão o prazer da audiência, têm certeza de que é este tipo de democracia que esperam e querem? Para finalizar, se você está comovido pela defesa ambiental que a esquerda vem conseguindo implantar por todo o mundo, vou lhe dizer 2 coisas que certamente você sabe, mas que talvez ainda não tenha parado para pensar sobre elas. 1. No mundo todo estão trabalhando para tornar a agropecuária insustentável. A narrativa é que o pum e o arroto do gado são responsáveis por 1/3 dos gases do efeito estufa no mundo. No Brasil esse número passaria dos 2/3. Então estão regulamentando o setor para dificultar e desencorajar a criação de gado mundo afora. O resultado óbvio será a redução e encarecimento da produção, o que elevará o preço da carne e do leite. Logo haverá falta e só poderá ser comprado pelos mais abastados. E 2. Estão forçando a troca do sistema energético do mundo para uma matriz limpa e renovável. Assim também estão dificultando a prospecção tanto de petróleo e gás como de minerais, commodities essas que são necessárias para a produção dos componentes que são usados na montagem e no transporte desses sistemas. Eles hoje já são mais caros que os outros meios já consolidados de produção de energia. Imaginem quanto mais caro ficará quando mais difícil e caro for para os produzir e transportar. Que Deus nos proteja e nos ilumine.